Shalom, shalom. Para você que vai assistir à tarde, à noite ou pela manhã, seja a paz do Senhor sobre a tua vida. Baseado no livro de Maria Leonardo, Fábrica de Líderes, nós queremos falar um pouco acerca daqueles que desejam o episcopado, o ministério pastoral, você que anseia trabalhar na casa do Senhor, no serviço do Senhor, que nós vamos chamar o serviço na casa do Senhor. Quando você está varrendo, limpando, quando você está pregando a palavra, não é? Você está resumindo, você está fazendo um serviço levítico, ou você está trabalhando no serviço da casa do Senhor, para você entender melhor. Ou seja, quando você tem uma vocação, um chamado, baseado em Efésios 4:11, que a uns ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Que são os 5 ministérios. Dentro dessa perspectiva, nós sabemos então que quando Paulo ele escreve as cartas a Tito, a Filemon e ao próprio nas suas cartas, ele descreve que aquele que anseia, aquele que tem desejo, ele deve ser o quê? Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Aí ele vem falando, ele vem dando uma conotação de como essa pessoa, ela vai se portar, ter atitudes, ok? Talvez você vai ouvir isso e vai falar, mas pastora, não é bem assim o que a gente tem visto nos dias de hoje. Mas o que está escrito nas escrituras é isso. Então nós vamos ficar com o que está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. Então Cristo, lá em Mateus 4:19, ele passa chamando homens que estavam ocupados nos seus trabalhos, e ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, primeiramente, o propósito de Jesus, ele não estava dizendo, vem aqui que eu vou te fazer meu discípulo, ou vem aqui que você vai se tornar um apóstolo ou um pastor. Ele fala assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Tá, pode ser uma analogia que Jesus está trazendo, mas na verdade, o propósito da igreja é ganhar almas. A igreja ou o prédio que é a instituição, o projeto é ganhar almas, é realmente entrar, chegar às portas do inferno e tirar as almas de lá e levá-las para Cristo. Então o Senhor nos chamou com uma vocação, e essa vocação é para todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é? Então nós precisamos ter um entendimento que pregar a palavra e ganhar almas é para todos. Para todos. Não existe, mas eu sou pastor, eu não... mas aonde o pastor estiver, ele pode ser um portador de boas novas. Aonde um apóstolo estiver, ele pode ser um portador de boas novas. Tá? Agora, o pastor, ele está pastoreando a igreja, ele não é totalmente responsável de trazer as almas para a igreja, porque o pastor apacenta, cuida das ovelhas. E as ovelhas geram ovelhas. Então, todos nós, sem cargo ou títulos, todos nós temos um chamado, ganhar almas, ganhar vidas, que esse é o primeiro empreendimento do reino de Deus, não é? Então eu preciso ser um ganhador de almas, eu preciso estar focado, que a minha vida é um testemunho, ela é uma vitrine. As pessoas têm que olhar e ver Cristo em mim, e realmente que Jesus é bom.
ok? Não aqueles crentes que tem aquela mensagem que você olha para ele e fica na dúvida, será que ele é, será que ele não é? Então, a evangelização, ela é o primeiro passo dentro do caminho. Por quê? Porque quando aquela mulher samaritana, ela ouviu Jesus, ela correu para sua aldeia e pregou Jesus. Então eu preciso ter uma cartilha, eu preciso ter um cursinho, eu preciso ter uma formação. Eu preciso contar o meu testemunho. O que a samaritana falou para a aldeia? Vem e vê. Eu achei o quê? O profeta, o Messias. Ele falou tudo acerca da minha vida. Ela encontrou a vida e ela levou a vida. Quando você encontra com a vida, você quer que outros experimentem a vida. Então veja só, diga não à esterilidade e seja verdadeiramente um reprodutor do reino de Deus. Muitos cristãos estão perdendo a capacidade de ganhar almas. Por isso, as pessoas estão muitos à deriva, e nós sabemos que existem muitas pessoas sedentas por Deus, mas não tem quem pregue. Há muitos anos atrás, o pastor Cirilo, ele fez um CD e ele colocou na capa do CD Quem se importa, e esse CD dizia das pessoas do Haiti. Então as pessoas estavam sob uma embarcação e as almas se afogando ali, sendo comida pelos tubarões, e ele trouxe uma ministração de quem se importa. A mesma coisa nós temos visto nos dias de hoje, e isso foi alguns anos atrás. A mesma coisa nós temos visto nos dias de hoje. Por que eu falo isso, que nós temos visto nos dias de hoje? Porque há muitas pessoas que estão à nossa volta, estão à deriva, estão morrendo, não é? No meio das grandes águas aí, que nós sabemos que águas simbolizam nações, elas estão no meio do povo, mas elas não, como que eu poderia te dizer? Elas não conhecem, elas não sabem acerca do reino. Porque as vitrines que era para estar trazendo essa informação têm acuado, não têm liberado essa palavra. Veja só, essa é uma vida, a razão de ser igreja, ganhar vidas para Cristo. O que ganha alma é sábio, está lá em Provérbios 11:30. E os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Uma alma é muito importante para Deus, pois uma alma vale mais que o mundo inteiro. Marcos 8:36. Então, muitas vezes nós queremos fazer tudo e não fazemos nada. Porque o propósito primeiro é sermos uma vitrine. Termos bom testemunho dos de fora. Que as pessoas reconheçam que há Deus na sua vida. Isso é importante. Lá em 2 Timóteo 4:5, fala, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpra à risca o plano central de Deus para a sua vida. Sai para pescar homens, para ganhar vidas para Jesus. Então veja só, se eu me disponho a isso, então não interessa, mas pastor, eu não tenho unção pastoral nem evangelista, mas você tem a ordenança de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Então, aprendendo a pescar, evangelizar, falar de Jesus para alguém é muito simples. Você precisa do quê? Contar o que Jesus fez na sua vida, o que o Senhor começou a operar na sua vida. Você precisa somente abrir a boca. Numa conversa, na fila do banco, lá na fila do hospital, do exame, lá, você só precisa comunicar a Cristo. O que Jesus fez na minha vida. Você precisa estar o quê?
falando para o Espírito prepara para que eu possa abrir a minha boca e para que eu possa pregar o Evangelho, porque se eu também tenho sede de ser uma testemunha, as portas vão se abrir automaticamente e as pessoas, elas vão querer ouvir você falar. Veja só, tudo o que você precisa é fazer o que a Bíblia ensina, abrir a sua boca e Deus encherá de palavras. O Senhor disse para Ezequiel 3:1, coma desse rolo, né? E tem um versículo no Salmos que fala, abra tua boca e eu te encherei. Então eu preciso simplesmente abrir a minha boca e começar a conduzir, aplicar aquilo que o Senhor fez na minha vida, ser testemunha. É isso que Cristo espera de cada um de nós. Então, aproveite todas as tuas oportunidades. Semear a palavra, irmãos, a tempo e fora de tempo. Ah, mas quando fazer um culto evangelístico, quando a igreja, lá o meu pastor sair com todo mundo para a rua para evangelizar, então eu vou pregar. Quando tiver culto evangelístico, quando tiver culto de missão na minha igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós devemos semear a tempo e fora de tempo. Eclesiastes 11, 4, versos 4 e 6. Cita as frases de socorro rápido que mencionamos acima. Use pequenas frases para abençoar a vida de pessoas ao seu redor. Deixe a sua boca ferver com palavras de socorro. As pessoas que passarem pelo seu caminho, se as pessoas que passarem pelo seu caminho, você conseguir imprimir a pessoa de Cristo, falar, testemunhar, e se eu nem digo cada mês, né, mas pelo menos cada 2 meses você ganhar uma alma. Agora, se você tiver mais sede, cada mês você pode ganhar uma alma ou mais almas. Nós não precisamos ficar esperando pastor. Se o pastor não for, não vai acontecer. Se o pastor não tiver, a reunião não pode existir. Se o pastor não for, não tem visita. Se o pastor... A igreja não gira em torno do pastor. A igreja, ela gira em torno de Cristo. Então, você precisa ser a voz. Você precisa se posicionar. Se você não quer falar, use folhetos. Dá folhetos. Você vê que aquela pessoa está meio atribulada, vai lá dar um folheto. Olha, dá licença. Eu posso te dar um folheto para você ler, meditar. Se a pessoa der vazão, você entra. Se a pessoa não te der vazão, você dá só o folheto para ela. Ganhando pela amizade, né? Quando nós fazemos novos amigos, as pessoas que se achegarem, ela vai querer estar perto de você. Então, muitas vezes, nós sabemos que, por exemplo, eu me pego pensando, às vezes, eu conheço muitas pessoas, e tem pessoas assim que é muito interessante, elas gostariam que eu estivesse falando todos os dias, não é? E eu só não falo todos os dias porque eu não tenho digamos assim, um espaço para estar todos os dias em algum lugar falando. Mas eu gosto de fazer o que eu faço, porque eu sei que quando nós estamos na ignorância, nós podemos estar se perdendo, mas quando vem o esclarecimento, e Cristo é esclarecedor, então nós passamos a ter luz e podemos andar na luz. Esse é o projeto do Senhor. Então, nós somos uma testemunha viva de Cristo. E lá em Isaías 43:10, fala, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E Lucas 24:48, fala, vós sois testemunhas destas coisas. Que coisa? O que Deus fez na sua vida. Então você é testemunha do que Deus tem feito na tua vida. Então eu não posso parar. Eu não posso olhar para os lados, eu não posso olhar para trás. Lembra que havia lá o discurso e o Senhor falou, vocês também querem ir embora? E aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para quem iremos nós se só tu
tens as palavras de vida eterna. Então, realmente, Cristo, ele é o autor das nossas vidas. O Evangelho anda em torno de Cristo. A minha vida precisa estar em torno de Cristo. Eu falo por causa de Jesus. Eu não apregoo a placa do ministério que eu congrego. Eu tenho que apregoar Jesus Cristo e Cristo crucificado. Ok? Veja só. Atos 26:16 fala assim: por minha causa serei levados à presença de governadores, de reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus 10:18. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. João 4:39. Lembra que eu falei da samaritana? A testemunha fala do que viu, ouviu e presenciou. Isso é testemunhar. Então, testemunhar é falar do que Deus, ele fez na minha vida, na transformação. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Antes eu me prostituía, agora não me prostituo mais. Antes eu era alcoólatra, hoje não sou mais, tá? Eu tinha uma vida promíscua, mas hoje eu não tenho, porque Cristo me chamou, Cristo me escolheu. Então, a força do testemunho de quem tem um encontro verdadeiro com Cristo é poderosa para mudar. E o próprio Espírito de Deus quer convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Então, o testemunho é forte. Lembra do homem de Gadareno? Lá, o endemoniado. Ele quis seguir a Cristo e Cristo falou o quê? Você vai ser mais útil aqui em Decápolis. Então, volta para os seus e fale o que Deus tem feito a favor da sua vida. Lá em Marcos 5, de 14 a 20. Então, nós precisamos compreender os propósitos eternos que Deus tem na nossa vida. Então, o líder e a igreja precisa retornar para as Escrituras. Um líder, um pastor, uma pessoa que quer ter um chamado, uma vocação, e ela tem convicção disso, ela não pode ficar presa ao que ela ouve, mas ela tem que ser um crente beriano, como Paulo diz, que vai lá nas Escrituras e confere todas as coisas. Então o Senhor, ele nos chama com um propósito eterno, com um destino profético que cada um de nós temos. Lá, Gênesis 12:13, nós vimos o quê? Abraão, ele recebeu um chamado. E o Senhor o chamou com promessas. E ele passa então por Betel, ele edifica um altar ao Senhor, lá em Gênesis 12:7-8. Ele começou ali e foi descendo para o Egito, ele reconheceu o seu erro, saiu do Egito, retornou novamente para Betel, até o lugar onde primeiro estava a sua tenda, até o lugar do altar que outrora tinha levantado, Gênesis 13:3-4. Ele retornou ao seu chamado inicial, ao princípio do seu ministério. Nós podemos errar o alvo? Podemos. Podemos distorcer as palavras que ouvimos da parte do Pai em relação ao nosso chamado? Até podemos. Mas nós precisamos ser simples e humildes, retornar para aquilo que o Senhor a princípio nos chamou, né? E voltar para o Mar da Galileia. Porque é lá no Mar da Galileia, ou nos mares, nos oceanos da vida, que nós vamos pescar homens para Deus. Que nós vamos realmente ser verdadeiros pescadores de homens. Então nós precisamos voltar ao início. Quantas almas você ganhou o ano passado? E o mês passado? Quantas almas você vem ganhando nos últimos anos? Você já levou quantas ovelhas para o aprisco do Senhor Jesus? Não fique tipo, eu vou ganhar uma alma, mas eu vou levar para que igreja? Para qual lugar? Não.
Foque, eu vou ganhar uma alma e vou levar para Jesus Cristo. E se não tem uma igreja perto da casa dessa pessoa e você ganhou ela para Jesus, você é responsável. Então você precisa formar um discípulo. Ok? Então como que eu faço para formar um discípulo? Lá em Mateus 28:10 fala: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Então, como é que eu vou fazer um discípulo? Eu prego o evangelho, essa pessoa não tem aonde congregar, ela ainda não conhece, ela ainda está aquele bebê na fé, então eu tenho responsabilidade com essa pessoa. Pelo menos uma vez por semana eu vou fazer uma visita para essa pessoa. Eu vou lá ensinar ela a orar, a ler as escrituras, a jejuar, a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou levá-la a ter intimidade com Deus, porque o propósito de conhecer a Cristo não é correr só e levar para uma igreja, porque nós precisamos congregar, precisamos, mas o fundamento é que nós tenhamos intimidade verdadeira com Jesus, e essa intimidade só cabe eu e Cristo. Na onde? No secreto, no lugar secreto. Então, eu preciso ensinar as pessoas a ter uma vida de intimidade, a ouvir os céus, a ouvir o Espírito de Deus, a ter uma vida de renúncia, através do nosso jejum, através do tempo que nós vamos estar tendo com Cristo em oração, em meditação da sua palavra. Então, eu preciso realmente ensinar. Porque se eu tenho uma alma, duas almas, de repente, nesse lar que você começa a ir levar o evangelho, os outros vizinhos virão e vai nascer um núcleo de pessoas novas na fé, mas que amam a Deus, porque você está apresentando Cristo para elas. Veja só, nós muitas vezes ficamos preocupados com a placa. Ai, mas aquele lugar é muito pequeno, aquele é muito grande, aquele é médio. Ai, para onde que eu levo? Leva para Jesus, meu amado. Leva para Jesus. Não existe instituição, templo perfeito. Perfeito é Cristo. Ele foi 100% perfeito. Nele não houve pecado algum, mácula alguma. Por isso ele morreu na cruz, por nos amar. Então, fazer discípulo é uma característica de cada um de nós. Ah, mas eu não conheço muito. Passa a conhecer. Como que eu conheço? Entrando em intimidade com Jesus e lendo as escrituras. É assim que eu vou vivendo o evangelho. Ok? Eu me lembro da minha conversão, eu não faltava. Aos sábados pela manhã nós tínhamos até meio-dia, escola bíblica, 2-3 horas de aula com um pastor da igreja. Então o pastor ensinava os adultos, as crianças tinham as suas salas, mas era 2-3 horas de aula, ninguém reclamava, ninguém, ai, tá chegando a hora do almoço, ai, eu tô com fome, ai, não tinha isso. As pessoas tinham sede e fome de Deus. Nós tínhamos vigílias mensalmente. Nós tínhamos culto 2 vezes por semana, e ao sábado e domingo. Hoje, se você marcar 2 reuniões na semana e no domingo, as pessoas já falam, ai, pra mim não vai dar, ai, que não sei o que, ai. Sabe, os crentes mimados? E como que vai ser lá no céu? Essas pessoas, elas nunca têm tempo. Vamos lá, mas lá em Mateus 28, 18-20, Jesus mostra que é mais que proclamar e anunciar. É preciso discipular e ensinar. Tratar da edificação da pessoa, da conservação do fruto. O atual ministério, que nós temos visto muito com veemência hoje em dia, né? Nós falamos das igrejas, né? MDA, igreja em célula, com célula, de célula, tanta célula, né? Mas corpo de Cristo é feito com membros, com perna, pés, tórax, pescoço, braços, mãos, dedos, com membros. Então veja só,
nós precisamos discipular. E discipular eu ensino, eu sou a vitrine, então eu ensino a pessoa a orar, a ler as escrituras, a jejuar. E eu começo o quê? Consolidando esta pessoa para Cristo, firmando ela é um fruto jovem. E ela vai começar o quê? A amadurecer. Ela vai começar a amadurecer. E quando ela começar a caminhar, ela já está pronta para também ganhar almas. E muitas vezes, quando você está discipulando, que você acabou de ganhar, essas pessoas, elas têm tanta sede, tanta fome, elas estão no primeiro amor, que elas vão trazer muitas pessoas para você cuidar. E assim acontece que a gente se reúne numa grande congregação. Por que nós precisamos quebrar o paradigma de placa de igreja? Porque lá no céu é o corpo de Cristo que vai se reunir. A igreja é a noiva do Cordeiro. Eu e você. Então veja só, não existe partidarismo no céu e também não existe dois céus. Ah, eu não vou muito com a sua cara, então você vai ficar em tal céu e eu vou para o outro. Não, lá só existe um céu. E nós precisamos resolver todas as nossas pendências aqui. Aqui é o lugar que eu resolvo todas as minhas pendências e as minhas dificuldades. Então Jesus, ele escolhe seus discípulos, ele escolheu homens simples da sua época, e ele começou a ensinar o plano do discipulado. Esses homens andaram 3 anos e meio com Jesus. E ele forjou esses homens a ponto que o evangelho chegou até nós. Então, muitas vezes, nós achamos assim, 1 mês, 2 meses, a pessoa... Não, irmãos, às vezes vai levar mais tempo para nós forjarmos essas pessoas, tá? Então, nós precisamos levá-los a conhecer com mais intensidade as escrituras, sanar dúvidas, né? Às vezes as moscas querem pousar na cabeça e colocar ninho, colocar as larvas. Então, o que nós temos lá no Salmo 23? Temos que colocar o azeite para que as moscas não pousem. E não coloque lá os vermes para dar comichões na cabeça, nos ouvidos da ovelha. Então, nós precisamos estar cuidando. Esse é o cuidado pastoral. Também é um cuidado pastoral, tá? Então, nós precisamos discipular. E o discipulado, às vezes, vai levar a vida inteira. Mesmo sem querer, nós acabamos discipulando pessoas com coisas boas ou ruins, tá? Por outro lado, existem aqueles que pensam que não precisa de ninguém e querem fazer tudo sozinho, que são independentes demais. Essas pessoas, elas são orgulhosas. E elas vão precisar, uma hora elas vão ser quebradas pelo próprio Deus. Porque não existe ministério sozinho. Não existe eu sozinha. Eu dependo das pessoas, como as pessoas dependem de mim. Um vai dependendo do outro e todos nós dependemos de Deus. Não existe independência no reino. Nós somos carentes e dependentes de Deus. Então, o discipulado é uma vida de relacionamento, de interdependência um do outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós somos assim para o céu, tá? Num relacionamento afetuoso, amoroso, afetivo. Jesus escolheu seus discípulos. Ele gastou tempo em oração para escolher aqueles que estariam junto dele. Se você é líder, precisa orar para escolher e buscar os seus discípulos. Ore pedindo a Deus para eles estarem junto com você no ministério. E mesmo assim, nós orando e nós procurando andar com pessoas para forjá-las para o ministério, muitas vezes no meio do caminho nós temos dores de cabeça. Porque aquelas pessoas, elas querem a princípio. E no meio do trajeto, elas já não querem mais. Parece que elas são picadas pelo bichinho
do orgulho. E no meio do trajeto, elas mudam. Elas não querem mais. Agora elas querem ser autossuficientes. Não, agora eu vou para tal lugar porque lá eu achei. Agora eu achei. Ué, outrora você não tinha achado? Deus não é Deus de confusão. Ok? Eu até entendo que há um tempo que nós passamos em determinados lugares, digamos, eu vou colocar assim, nós passamos por um determinado lugar por uma placa, ok? E nós ficamos ali produzindo. Nós levamos pessoas para aquele lugar, nós cuidamos de pessoas, nós ajudamos a lavar, nós ajudamos a se vestir, nós ajudamos. E chega um determinado tempo, o Senhor fala assim, ó, eu vou te levar para outro lugar para você produzir, em outro lugar precisa da tua mão de obra. Não encare, então eu vou sair daqui chutando tudo e... Não. Amaldiçoando de forma alguma. Porque aquele tempo que você passou foi o tempo que você precisou estar ali. Foi o tempo que também você aprendeu ali. Foi o tempo que você foi usado ali. Então não feche a porta. Ok? Porque nós precisamos uns dos outros. Então eu tenho que ser paciente no Senhor. E às vezes a minha mão de obra vai ser útil lá do outro lado de São Paulo ou do país ou do estado. Mas aqui não vai faltar. Porque às vezes você está fazendo o serviço de 3, 4. Aí vem 3, 4 que Deus supre e você vai lá fazer em outro lugar. Porque lá em outro lugar você vai ser treinado, provado para ser aprovado. Então muitas vezes nós não entendemos por que Deus pega, põe para lá, leva para cá, traz de volta. Porque nós estamos em treinamento, sendo provados. E vamos ser aprovados. Ok? Um pastor, ele toma conta de uma congregação. Ele toma conta de fiéis. E os fiéis nem sempre são fiéis. Não existe, às vezes, uma fidelidade genuína com o pastor ou com o pastoreio. E, às vezes, o pastor está lá, se desgastando, se acabando, e a infidelidade dos fiéis gera um peso muito maior para o pastor. Então, nós também precisamos estar prontos e aptos para passar por essas dificuldades que nós vamos encontrar no caminho. A infidelidade das pessoas pode nos ferir, mas eu não posso ficar ferido e nem paralisado no caminho, ok? Eu libero, abençoo e prossigo. Eu não posso ficar paralisado. Eu não posso deixar que uma traição, uma perseguição ou uma calúnia me paralise, me estagne. Por quê? Porque o Senhor me chamou para pastorear, para cuidar de almas. Então eu preciso estar sarada, cuidada pelo Senhor. E como que a gente faz? Vai chorar no pé de Jesus. Vai liberar as almas. Senhor, mas ela me ofendeu, ela fez isso. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu quero que você se dê bem com o Senhor. E não vou ficar carregando peso na minha vida de forma alguma. Então eu quero que você se dê bem. Mas ela me caluniou. Mas ela falou assim comigo. Ela me abandonou. Ela me deixou. Ela não falou nada. Ei, não sei o quê. Paciência. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer te ensinar? Prossigamos para o alvo, que o nosso alvo é Cristo. Então você já viu que as atribuições para o chamado pastoral é uma vida, é uma eternidade. E nós vamos passar pela terra e não vamos aprender tudo, irmãos. O serviço de pastoreio, conforme você vai caminhando, os anos que você vai passando, o treinamento que você vai tendo direto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você vai sendo moído. Você vai sendo forjado.
É ferro com ferro ali, ó. Deus forjando você. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que suportar o peso. Porque se você não suportar, você não vai conseguir chegar lá no fim. Então nós precisamos ter essa plena convicção que o nosso alvo, o nosso foco é Jesus Cristo. Eu não posso me intimidar com as guerras, com as lutas. Ah, mas chegou um satanista na igreja. Paciência. Vamos fazer guerra espiritual porque a minha luta não é contra carne e sangue. Ah, mas chegou um pai de santo. Ele está no culto hoje. Vamos orar, vamos fazer guerra e vamos lá. Porque a vitória é de Cristo. É Cristo que peleja as nossas guerras. Não sou eu. E nós devemos tratar todas as pessoas bem. Nós não podemos fazer distinção. E se alguém gritar por socorro, não importa quem ela seja, de que nível social, de que raça que ela é. Eu preciso socorrer. Eu sou um pastor. Ou não sou? Ou eu só socorro as ovelhas da socialite? Ou eu só socorro as ovelhas que dão um dízimo alto? Isso não é ser pastor, isso é ser mercenário. Ok? Então eu preciso verdadeiramente ter entranhas de compaixão e misericórdia, amar as pessoas, amar as almas. Jesus, ele me amou. E ele não olhou o tamanho do meu pecado nem do seu. Ele simplesmente nos amou e nos escolheu. Então eu quero que isso fique gravado no seu coração. O que eu tenho para falar para vocês são atos e atitudes de vida diária que nós passamos. Muitas vezes somos caluniados, perseguidos, afrontados, somos colocados, sabe, mais ou menos assim, no descrédito. As pessoas ficam medindo a tua espiritualidade. As pessoas, mas você não pula, nem sapateia, nem prega gritando, sabe? Ah, mas será que Deus está na sua vida? Então, Deus, é Ele que assina, através de nós, as obras que nós estamos fazendo. É Ele que vai assinar. Então, nós precisamos só descansar e seguir a voz do Espírito Santo. Nós temos um propósito, ok? E nós, com esse propósito e submissão ao Senhor, nós seguimos instruções do Espírito Santo, ok? Então, veja só. Olha só o que fala o texto lá em Mateus 11:1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Mateus 10, verso 5. Um discípulo, um líder em formação, é aquele que tem capacidade de seguir instruções. Se o cara não tem capacidade de seguir a instrução, ele não tem condições de ser discípulo. E nem de ser um líder. Nem de ser um pastor. Porque ele vai ficar deformado. Um pastor que não segue instrução, no seu treinamento ele não está seguindo instrução. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou em treinamento, certo? Estou sendo treinado. Ah, mas eu vou fazer uma visita ali no bairro X. Eu vou até ali no culto Y, que eu vou ver uns irmãos e vou pregar. Mas e aí, você está sendo treinado pelo seu líder? Então você deve comunicar. Olha, eu estou pensando em ir em tal lugar, o que você acha? É plausível isso? Eu ir ou não? Porque às vezes não vai ser plausível, vai ser confusão. Entendeu? Ou eu fui convidado a pregar em tal lugar. Eu não vou chegar no dia de pregar e ligar para o meu pastor e falar, olha, eu fui convidado para pregar lá em tal lugar e eu estou indo porque é hoje. Não. Você não está sendo submisso. Você está comunicando. A gente não comunica a nossa liderança. A gente presta contas. Como eu presto contas, então quem está debaixo da minha liderança precisa prestar contas para nós, como pastores deles, ok? Então, você vai pregar em um lugar, então olha, eu recebi um convite para ir pregar numa congregação.
Eu vou pregar lá para um culto de jovens. Então, eu deixo a minha liderança sabendo já na hora que eu recebi o convite. Vai ser tal dia, e o que o pastor acha? Ok? Aí o pastor vai dizer, olha, eu vou te abençoar, você vai lá com a minha bênção. Por quê? Se você vai com a bênção do seu pastor, você vai com duas unções. Você vai com a tua unção e com a unção do seu pastor. Então, obviamente, vai chegar lá, vai ser uma explosão de poder. Mas se eu vou fazer as coisas escondido, primeiro que Deus não vai me abençoar, segundo que eu posso sofrer no caminho, e terceiro que não vai ter uma explosão. E alguém vai dizer, ué, mas você é crente de qual ministério? E aí? Ok? Pode ver, eu não tenho muito esse protocolo, mas eu observo os protocolos. Às vezes eu lembro de fazer, às vezes eu esqueço, porque eu chego tão assim na vibe, sinto que eu quero pregar, mas eu tenho me policiado bastante. Mas pode ver, tem pessoas que tem um protocolo bem bonitinho, né? Até bem metódico. Ele chega e fala assim, olha, eu trago um abraço, a saudação do meu pastor, né? Ele já está dizendo o quê? Ó, eu estou aqui com a bênção do meu pastor. Eu trago um abraço, uma saudação do meu pastor. Eles não puderam estar aqui hoje, mas eles queriam vir, ou eles não queriam vir, né? Você não precisa falar. Mas, por exemplo, o protocolo é esse. E eu estou aqui para abençoar esse ministério, para somar com vocês. Por quê? Quando eu vou levar uma palavra num lugar, eu vou falar o quê? A palavra, porque Deus não é Deus de recado, Ele não é menino, tá? Eu vou levar um recado ali naquela igreja. Não, Deus não é menino para levar recado. Deus libera a sua palavra, e o profeta Isaías diz que assim como a sua palavra sai para cumprir o que lhe apraz. Então essa palavra tem um endereço, um poder. Tudo bem? Só dê uma batidinha de leve, tá bom? É mais ou menos aquele tombo que a gente leva na infância e faz aquela casquinha no joelho, mas sara. Só dê uma batidinha de leve. Vamos lá. Então, se você não consegue guardar instruções e andar debaixo de uma liderança, você não vai ser um bom líder e você não vai formar discípulos também. Você quer ver uma coisa muito bacana? Quando você sabe se submeter e você está debaixo de uma liderança, automaticamente os seus liderados vão ter as mesmas atitudes que você. Elas vão falar como você, elas vão andar como você, elas vão ter atitudes como você tem. Por quê? E elas vão saber te honrar. Porque se você honra, se você é bem discipulado, automaticamente, amado, você vai forjar discípulo, você não vai ter força para forjar discípulo. Porque o próprio Deus vai trabalhando, não é nós que fazemos, nós só somos a vitrine, nós somos a bússola para as pessoas que estão aprendendo conosco. Então elas vão caminhando e elas vão chegar ao ápice e não espere, e não seja aquelas ovelhas, sabe, que fica corneando as outras, porque você está discipulando e vamos supor que o seu discípulo está indo além de você. Dê glória a Deus por isso, porque você pode ter chegado até aqui e o seu discípulo vai chegar mais à frente. E assim sucessivamente. Quem dá corneada é gente ignorante, estúpida. São pastores que não quer ver a obra de Deus crescer. Ele acha que o mundinho dele, aquela congregação que ele está pastoreando, é o reino dele. E não é isso. Aquela congregação não é o teu reino. É o reino de Deus. Então eu não posso... eu tô com uma ovelha lá que tá crescendo, ela tá despontando, ela tá, sabe, explodindo no poder, na autoridade, ela tá pregando, e ela prega melhor do que eu. Aí eu vou matar essa ovelha, eu vou botar lá no banco, eu vou sufocar ela. Quem é você, cara? O que você tá querendo? Você não é dono do reino, nem das almas. Quem é dono é Jesus.
Então veja só, o que o pai espera que o filho faça muito mais que o pai não fez. De repente você não tem uma faculdade, mas seu filho já tem. E o filho do seu filho vai ter 2, 3 faculdades. De repente você chegou só até aqui em São Paulo, mas o seu filho vai atravessar o Atlântico, vai para a Europa. Então eu não posso ter essa mentalidade de querer tolir, estagnar pessoas porque elas estão crescendo mais que eu. Seja simples e humilde, aprende com elas. Qual o problema? Não é uma inversão. Porque quando você vai chegando lá nos 60, 70 anos, antes sua mãe carregava você no colo, teu pai. Agora, sua mãe está com 60, 70 anos, quem que toma ela pela mão? O filho. Qual o problema disso? Qual é a vergonha? Você está entendendo? Então, muitas vezes nós queremos abafar a voz das pessoas. Amado, se você não tem, Deus está levantando outro que tem mais facilidade de passar aquilo que você não conseguiu passar a sua vida toda. Então, não se dê por vencido, pelo contrário, o reino está progredindo. O seu trabalho está sendo reconhecido pelos céus. Satanás está correndo, porque você está levantando discípulos de caráter, discípulos que está valendo 1, está valendo 30. Ok? Quem eram os homens que andavam com Davi? Davi tinha confiança plena. Vieram do quê? Marginalizados, mas cada homem valia por 30. Você é um discípulo que discipula, ok? Então veja só, um dos sérios problemas que nós temos enfrentado em nossos dias é a má qualidade de líderes, porque eles falou em línguas, eu já sou pastor. Mentira, não é não. Igreja dá trabalho, cuidar de um ministério, cuidar de almas dá trabalho. Pessoas que não são dignas de serem copiadas ou seguidas por alguém. O modelo está ruim demais. O exemplo de vida está muito aquém do desejado. Você precisa zelar pela sua vida para que você seja um modelo, um exemplo para os seus discípulos. Imagine que todos os outros novos crentes sejam exatamente igual a você, honestamente, e isto será algo positivo ou uma lástima. Eu queria deixar para você pensar, tá? Estamos com quase 50 minutos, eu quero orar e quero pedir que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida luz, entendimento, que os 7 Espíritos de Deus venham sobre você. E que você clame pelo caráter desses 7 Espíritos, que é o Espírito de Deus, para que cada dia nós sejamos forjados por eles, instruídos por ele, como diz lá no Salmo 32, verso 9, instruir-te-ei e aconselhar-te-ei o caminho que você deve seguir. Não sejais como um cavalo que precisa de um cabresto, mas que as características dos 7 Espíritos do Espírito de Deus esteja sendo em nós impressas, para que possamos nos parecer com Cristo verdadeiramente. Ok? Fica na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom.